Olá pessoal, meu nome é professor Almeida, sou professor de Química. Então, nesta aula nós vamos abordar conhecimentos sobre as misturas das substâncias. Como sabemos, a Química é uma ciência que estuda a natureza da matéria, as propriedades, suas composições e as transformações que nela ocorrem. Como exemplo, podemos citar a água e as suas propriedades, podemos citar medicamentos pela sua composição química que eles apresentam, podemos citar também os processos industriais que sem a química não seria possível transformar a matéria-prima em produto acabado. Temos também os alimentos. Os alimentos, cada alimento tem uma composição química, desde carboidratos, proteínas, lipídios. O tema desta aula trata-se da identificação do álcool na gasolina. Tem como objetivos conhecer a miscibilidade das substâncias, identificar mistura homogênea e heterogênea, entender a ação da força intermolecular, denominada ponto de hidrogênio, na mistura álcool-água, e determinar a porcentagem do álcool etílico ou etanol na gasolina a ser analisada. A realização desse experimento será seguido pelo seguinte procedimento. Primeiro, colocar 40 ml de água numa proveta. Em seguida, acrescentar cuidadosamente gasolina até completar 80 ml. Uma vez que eu tinha 40 ml de água e coloquei 40 ml de gasolina, formou 40 ml no total, agora tampona-se a proveta e agita-se muito bem. Uma vez agitado, aguarda-se um tempo para que a mistura seja completada. E faremos na proveta a leitura. O volume inicial que você tinha de água era 40 ml, observamos agora o volume final da água. A diferença de volume obtida significa exatamente o volume de álcool que tem dissolvido na amostra da gasolina original. Portanto, para fins de cálculo, na obtenção da porcentagem do teor de álcool na gasolina, utilizaremos a seguinte regra de 3. Se o volume da gasolina analisada foi 40 ml da amostra, este volume corresponde a 100% da amostra, lógico. O volume de álcool obtido corresponderá a X%. Logo, calculando, o percentual de álcool será calculado da seguinte maneira. O volume de álcool dissolvido vezes 100, dividido pelo volume da amostra analisada. A resposta depende do resultado. Para fim de esclarecimento, uma vez feita a abordagem de conteúdo teórico, os conhecimentos teóricos, associada à prática realizada, elaborei o questionário para que vocês, alunos, possam responder. Qual foi o teor de álcool na gasolina analisado? Em seguida, a água e a gasolina é considerada que tipo de mistura? Ou seja, a água e gasolina é uma mistura homogênea ou heterogênea? Assim como também a água e o álcool
é homogênea ou heterogênea? Terceira pergunta. Como justifica-se a diminuição do volume da gasolina na proveta ao misturar com a água? Resposta: pela atração das moléculas do álcool pela água devido à força de interação molecular denominada ponto de hidrogênio. Última pergunta. A gasolina analisada encontra-se ou não adulterada? Vale salientar que, de acordo com o que estabelece a Agência Nacional de Petróleo, gasolina será considerada adulterada se ela apresentar concentração de álcool superior a 25%. Diante dos resultados obtidos na análise, respondemos a pergunta: a gasolina analisada está ou não adulterada? Não. Obrigado. Para assegurar os conhecimentos teóricos abordados anteriormente, iremos agora realizar um experimento com o objetivo de determinar o teor de álcool na gasolina através do seguinte procedimento. Primeiro, vou colocar 40 ml de água na proveta. Em seguida, vou acrescentar a gasolina até completar 80 ml do volume. O volume de 80 ml. Em seguida, vou tamponar com papel alumínio esta proveta para evitar a evaporação e vou agitar muito bem. Aguarda-se em repouso por um instante. Então, lê-se o volume ocupado pela gasolina na parte superior da proveta. O que antes era 40 ml de água e 40 ml de gasolina no total de 80, agora lê-se 48 ml de água e 32 ml de gasolina. Significa dizer que a gasolina diminuiu de volume e a água aumentou de volume. Então, como a água aumentou de volume, a gasolina diminuiu de volume, o volume acrescido na água foi de 8 mililitros, 8 ml. O acréscimo desses 8 ml na água não é realmente a água, mas sim a quantidade de álcool que existia na amostra da gasolina. A água, por si, ela atraiu as moléculas de água, de álcool da gasolina, através da força de interação molecular denominada ponte de hidrogênio. Em seguida, uma vez observada o acréscimo do volume da água e a diminuição do volume da gasolina, referente ao volume de álcool dissolvido que estava presente na amostra da gasolina, partiremos agora para o cálculo
para expressarmos o resultado do teor de álcool contido na amostra da gasolina. Observando a fórmula com relação à memória de cálculos, podemos expressar o seguinte: 40 ml da amostra de gasolina corresponde a 100% destas amostras. Então, o volume de álcool dissolvido, vai ser igual ao volume da água, que é o volume final da água, 48 ml menos 40 ml. Portanto, o volume de álcool corresponde a 8 ml. Diante desse resultado, partimos para a regra de 3. 40 ml corresponde a 100% da amostra. Os 8 ml, que é do álcool dissolvido, corresponde a X por tanto. No entanto, X será igual a 8 vezes 100, dividido por 40, 800 dividido por 40, 80 dividido por 4, vai me dar 20% do teor de álcool apresentado na amostra da gasolina. Uma vez realizado o experimento, obtemos o volume de álcool dissolvido que estava na amostra da gasolina, que foi atraído pelas moléculas de água, fazendo com que o volume da água aumentasse em 8 ml. E dos cálculos expressos, podemos dizer que o teor de álcool presente nesta amostra da gasolina é de 20%. Dando continuidade à aula, nós verificamos o seguinte: verificamos a maneira de como se pode determinar um teor de álcool numa determinada amostra na gasolina. Diante do resultado obtido, eu vou colocar para vocês o seguinte questionamento, através de 4 questões. Primeira questão: qual foi o teor de álcool obtido neste experimento para a amostra da gasolina analisada? %. Segunda questão: a gasolina é considerado que tipo de mistura? Homogênea ou heterogênea? A água e gasolina é considerado uma mistura homogênea ou heterogênea. Pelo fato delas não se misturarem, são líquidos immiscíveis, portanto, considera-se água e gasolina uma mistura heterogênea. Enquanto que álcool e água são líquidos que se misturam, são líquidos miscíveis, portanto, constitui uma mistura homogênea. Continuando ainda, teremos uma terceira questão. Como justifica-se a diminuição do volume da gasolina na proveta ao misturá-la com a água? A resposta será: pela atração das moléculas do álcool pela água, devido à força de interação molecular denominada ponte de hidrogênio. Como esse questionário é constituído de 4 questões, partiremos para a última questão. Afinal, a gasolina analisada encontra-se ou não adulterada? Bom, pelos resultados dos experimentos, pelos cálculos realizados, constatamos que o teor de álcool dissolvido na gasolina
analisada é de 20%. Portanto, esta gasolina não encontra-se adulterada, obedecendo o que estabelece a legislação da Agência Nacional de Petróleo. Até a próxima aula, onde daremos continuidade a novos conhecimentos de química ao vivo.